Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias de segunda a sexta-feira, não só eu e a Sara Pina, mas também toda a equipa do Manhãs, para lhe dar um bom dia como tem que ser, para dizer que você é muito bem-vindo. Temos convidados espetaculares, histórias e projetos fantásticos para si, logo de manhãzinha. Não é, Sara? Exatamente, eu e o José Miguel Gomes gostamos muito de estar consigo. Disseste o meu nome todo. Pois, sim, Depois senhora. disseste, É um nome não bonito de costumas se dizer. dizer, mas costumas dizer só Sara, pronto. Mas é sempre um prazer estar consigo e desse lado, fazer parte da sua manhã. É uma das coisas que nós mais gostamos, para lhe dar assim um início de manhã espetacular, porque nós temos projetos, não é? Convidados fantásticos e que você gosta sempre aqui da nossa companhia e nós adoramos a sua companhia aí desse lado. Exatamente, e sabe que você pode nos assistir um pouco por toda a parte. Em Portugal nós estamos nas 4 operadoras principais, mas também estamos no satélite Espaçat, cobrimos toda a Europa e o Norte de África e pela plataforma curiax.com chegamos a todo lugar, basta aceder à internet através dessa plataforma. E temos vários programas fantásticos e o Manhã da TVs também é um, onde nós temos convidados muito bons. E se você quiser saber mais informações, já sabe que tem as nossas redes sociais também para seguir. Exatamente, e hoje nós vamos estar virados para a área da cultura. Exatamente. Queres falar quem é que nós vamos ter hoje Nós vamos estar à connosco? conversa, sim, com o professor Abdel. Ele é professor tunísio de literatura árabe na Universidade Nova de Lisboa. E também vamos estar à conversa com O professor Délio Próspero. Ele já foi colaborador do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e faz parte deste projeto maravilhoso que nós vamos apresentar a vocês. Exatamente. Portanto, nós vamos falar acerca de coisas fantásticas que estão a ser feitas aqui em Portugal, na área da cultura também, e que é sempre um prazer estar consigo. E nós não vamos revelar tudo, porque isto é muito interessante e você tem que ficar connosco do princípio até ao fim. E sem mais demoras, não é? Nós vamos passar o separador e voltamos já. Maravilha, já estamos de volta e temos aqui connosco os nossos convidados, os nossos caríssimos professores Délio, Abdel. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Muito bom dia, obrigado. Bom dia. Nós temos aqui o prazer de ter dois professores, não é verdade? E que trazem um projeto sensacional, mas antes de falarmos um bocadinho dele, podemos perguntar de onde vem, não é verdade? Pronto, sabemos um bocadinho em off, mas quem está lá em casa quer saber quem são os convidados, de onde é que vem, para podermos mandar beijinhos e abraços também. Então, professor Délio, de onde vem? Venho de Odivelas, Fomões, minha morada. E mandamos um beijinho para toda a malta de Para Odivelas. os amigos. Esta na altura um bocadinho de frio aqui pelos lados de Odivelas, não é verdade? Um bocadinho. Mas estamos juntos, ok? Aquele ouro humano é o que a gente está a precisar neste momento. Professor Abdel. Olá, muito bom dia. Muito obrigado primeiro pelo convite. E, bom, eu sou Abdel, ou Abdel Jalil Larbi, sou tunisino, de origem tunisina e vivo em Portugal há cerca mais ou menos de 20 anos. Trabalho como professor no ILNOVA, na Universidade Nova de Lisboa, e também professor de literatura árabe e tradutor. Também trabalho na área de tradução e vivo em Benfica agora. Eu bairro em Benfica, em Lisboa. O professor Abdel traduziu os Lusíadas Exato. para árabe, não é? Certo. Portanto, muito importante também. É verdade. O professor Abdel tem uma história muito interessante e que eu estava em pulgas para falar consigo, que é, em 1998 você teve conhecimento, não é? Através da notícia do Prémio Nobel do professor José Saramago. E isso foi algo que o levou a despertar aqui para Portugal também. É verdade. E como é que foi essa história? Foi uma boa história, portanto, daqueles contactos do primeiro amor de um país, como nós fazemos com as pessoas também, que eu conheci Portugal. Portanto, primeiro sou fã da literatura. Bom, estudei também literatura, é minha área, o meu gosto. E, portanto, na altura, quando o José Saramago ganhou o Prémio Nobel da Literatura, eu confesso que desconhecia Portugal. Eu não conheço muito bem Portugal. Nós temos mais, pelo menos no Norte de África, ou na Tunísia, ou na maioria dos países árabes, conhecemos mais Espanha e também as pessoas muitas vezes confundem entre Espanha e Portugal. Tanto que é a mesma língua e tudo. Quando descobrimos que o José Saramago ganhou o Prémio Nobel de Literatura, muita gente achava que era espanhol, porque até dizer o nome, muitas vezes ele disse José. Até hoje continua na tradução do nome do José Saramago, José Saramago. Bom,
Portanto, bom, eu conheci Portugal, olha, comecei aqui a pesquisar, primeiro a ler o José Saramago, depois fiquei fascinado, portanto, pelo país, pela cultura, mas, de facto, foi o José Saramago que despertou, deu-me aquele sinal de virar este país e conhecer a cultura. Bom, e depois vi a Portugal, bom, acabei os meus estudos lá, na língua árabe, na Tunísia, e quis fazer uma especialidade, estudar a língua portuguesa. E daí começou a viagem, começou o meu percurso. Primeiro consegui uma bolsa de estudo, portanto foi totalmente determinante, sem dinheiro, portanto uma bolsa de estudo do Instituto Camões. E vim a Portugal, estudei português na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Era no início o meu plano de ficar um ano em Portugal, estudar português e tudo, e voltar à Tunísia, mas decidi ficar, portanto, e a partir daí, bom, continuei a viver cá, a estudar primeiro e depois comecei a trabalhar, comecei logo a trabalhar, a dar aulas de árabe, na mesma universidade deste abril, curso do árabe, e pronto, foi bom. E também depois as traduções, portanto, também até agora já tenho feito algumas traduções, portanto, interessantes. Comecei com Afonso Cruz, primeiro com Jorge Amado, com André Oliveira, também outro escritor português, e principalmente José Saramago. Traduzi o Memorial do Convento para o árabe, foi a primeira tradução, de facto. E também, bom, a grande obra, a grande tradução que podemos dizer, foi no ano passado, portanto, das Lusíadas, do Camões, e também da Mensagem de Fernando Pessoa. Eram juntos, paralelo, também pela primeira vez, com uma publicação, uma tradução para a língua árabe, e foi publicada em Portugal. Portanto, o natural era o contrário, ficou publicado nos países árabes, mas saiu cá. E agora o dicionário. O dicionário, português-árabe. Antes de pegarmos no dicionário, é lindíssimo, ele está aí com todo o seu esplendor aqui no nosso belo sofá. A professora Délio, nós sabemos, né, que foi, agora é aposentado, mas foi professor de ensino secundário, licenciado em Geologia e investigador em questões linguísticas, culturais e literárias árabes. Como é que surgiu todo este percurso pela literatura? Como é que surgiu esse amor? Como é que surgiu esse caminho? É um amor antigo, já bastante antigo, e um fascínio muito grande pela cultura árabe. E na altura em que conheci o professor Abdel, ainda maior foi o fascínio, né? Ainda mais cresceu todo o gosto pela língua árabe e pela cultura em si, não é? Mas quando é que foi o seu primeiro contacto? Lembra-se com a cultura árabe que o fez despertar essa paixão? Sim, lembro-me. Uns anos antes de conhecer o professor Larbi, conheci uma senhora marroquina, de quem fomos amigos durante algum tempo, que me deu a conhecer também cultura marroquina, principalmente. E daí querer saber mais e mais. Entretanto, essa senhora, portanto, foi para outro país e conheci o professor Larbi, soube que havia aulas de árabe no Ilnova e então fui para lá. E foi seu professor. E foi meu professor, e muito bem. Foi bom professor? Pode dizer. Excepcional. Sou suspeito, mas sim, muito bom. O que é que acha que é mais interessante para si quando falamos acerca da cultura marroquina, não é? O que é aquilo que acho que os portugueses não desconhecem? Marroquino e não só, árabe. Sim, árabe, em si. desculpa, sim. O que é que acha que é assim, mais interessante que se calhar a maior parte dos portugueses desconhecem acerca da cultura árabe? É todo um conjunto, todo um desfrutar, um
desabrochar do saber, a própria língua em si. À medida que vamos aprendendo não só a língua como a escrita. A escrita dá-nos um conhecimento novo. Enquanto nós, por exemplo, na nossa língua, temos um tipo de escrita e letra praticamente sempre igual. Na língua árabe, não. Na língua árabe, uma letra pode apresentar 3 aspectos. No início, ser de uma forma, no início de uma frase ou só, no meio da frase, de uma palavra, e no final serem 3 formas completamente diferentes. Okay. Quer dizer, há pessoas que dizem, é complicado. Não é complicado. Diferente. É diferente. É diferente. É um conhecer de outra forma, outra cultura. Como a escrita e a fala é muito diferente. Nós estamos habituados na Europa. Pois. Primeira vez que nos encaramos, né, com a literatura e a Exato. escrita árabe, nós pensamos, isto é impossível, isto aqui é... Mas não, Chinês. não é. Como costumam dizer. Mas não, é muito interessante. Os sons, há sons que vêm daqui, da traqueia, outros vêm de baixo. Temos que praticar os sons. Tudo isto que faz... Mas é bonita, não é? Toda a literatura é muito bonito. A literatura árabe é toda a obra escrita, não é? Produzida tanto em prosa como em poesia. Ela surgiu por volta do século XVI, não é? Do século VI. Árabe? A literatura, sim. Sim, século VI, sim. Sim, por volta do século VI, gregoriano. Sim, mas aqui uma área da literatura árabe é bastante vasta. Portanto, é uma cultura conhecida fortemente pela documentação. Portanto, falamos hoje em dia de milhões até de documentos na área da literatura, religião, cultura e tudo isso em várias partes do mundo, não é só nos países árabes, mesmo manuscritos que se cada vez descobrir, especialmente na África, na Ásia. Portanto, tem um ponto forte de tudo que é escrita, portanto, tudo que é documentação é verdade. Portanto, especialmente a cultura clássica que chamamos, é bem forte. Hoje em dia, se calhar, não é assim tão tanto, mas tradicionalmente, sim. Bom, durante o que nós chamamos Idade Média, praticamente era a cultura mais forte, era o árabe, a língua árabe, sim. Comparativamente mais ou menos hoje em dia do inglês. Naquela altura foi de facto, tinha uma história bastante boa. A literatura árabe, eu encontrei isto quando estava a estudar acerca do professor Abdel, que diz que a literatura árabe tem como meta aprimorar e educar os indivíduos acerca da ideia, acima da ideia de os entreter. Portanto, é para educar e aprimorar. Isso é muito importante na cultura árabe, não é? É. Bom, porque principalmente, como podemos dizer, alguns escritores não são mais virados a questões, se calhar, materiais, alguns que são mais virados a questões mais morais, se calhar aqui éticas, etc. E principalmente por causa também das religiões. Esquecemos aqui também uma grande parte aqui da religião, os valores morais, os valores religiosos, e assim tem aquele papel sempre de educar a pessoa, de... portanto, despertar o lado espiritual, podemos dizer, aqui nas pessoas. Daí conta mais com estes valores, mais, digamos, valores éticos, sim, morais, estéticos, aqui especialmente artísticas, quando falamos de outros aspectos. Portanto, é um conjunto de poéticas, podemos dizer assim, que a língua árabe especialmente desenvolveu durante vários séculos. Não é só na vertente religiosa que as pessoas muitas vezes associam, mas também em outras áreas, especialmente na poesia, na prosa, na literatura de viagens e nas fábulas, das Mil e Uma Noite, portanto, das histórias, mas, portanto, tudo que é na área do fantástico também tem
tem muito... Tem um ponto forte, podemos dizer, na história da humanidade, assim. Também traduziu, também tem várias obras também que foram traduzidas por si também, não é? Sim, de português para árabe. Sim. Português para árabe, ainda bem que também tem um enorme sucesso nos países árabes. Também acho que contribuí de uma maneira ou outra também para divulgar a cultura portuguesa, a literatura portuguesa. Sinto que o meu dever também, a minha missão aqui foi bastante boa. Especialmente, digo que comecei com Jorge Amado, ou seja, já consegui até agora, esse é um caminho que vai continuar, da literatura lusófona do modo geral, porque traduzi Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualoso, da literatura angolana, e também do Brasil, temos aqui o Jorge Amado, de Portugal. Portugal foi traduzir Afonso Cruz, por exemplo, vamos comprar um poeta, o livro de Afonso Cruz, é um enorme sucesso nos países árabes, é um best-seller. Que espetáculo. É um best-seller durante agora 5, 6 anos, sempre no top. Nem o próprio escritor acreditava naquilo, nem eu, como tradutor. Mas são coisas que muitas vezes que não podemos explicar. E isso que eu conto muitas vezes, o que une mais as culturas, os povos, são aqueles lados mais culturais que nós sabemos. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma história qualquer, é assim, é que ninguém é capaz, acho que, de explicar porque é que ele faz assim. Nem eu, portanto, dizia, sou o tradutor, traduzi o livro, contei com aquele livro, mas depois, e daí começou uma procura enorme da literatura portuguesa agora. Enorme mesmo, portanto. Daí depois, bom, outras traduções, também de um outro escritor, mas libanês, brasileiro de origem libanesa, Radwan Nassar também, que ganhou o prémio Camões em 2016, e obviamente o Saramago, que é mais conhecido por causa do Nobel da Literatura, e também os Lusíadas, portanto, aqui Lusíadas, poesia, e agora já estou a trabalhar sobre uma nova surpresa de Fernando Pessoa. Tirando o dicionário português-árabe, Os Lusíadas foi a sua última obra que traduziu? Não foi a última. Foi a penúltima, portanto, o último foi do Radwan Nassar, mas grande obra, de facto, foi o último, foi do Camões. Okay. O que é que achou da história dos Lusíadas? A história, bom, é interessante, não posso... Portanto, tem alguns aspectos um bocadinho complicados. A ler portanto, um árabe assim, tem aquele... Mas eu compreendo, portanto, dentro do espírito da época, porque também não podemos julgar. E da época em que foi escrito também, não é? Portanto, também não estou a esperar outra coisa. Quando falamos acerca, tivemos a falar com o professor Délio, qual foi o seu parecer, a cultura e a literatura árabe, né? Quais são os seus gostos, também algumas das dificuldades, e qual é que acha o professor, quando conheceu a língua portuguesa, quais foram para si os maiores desafios quando esteve a aprender a língua e também um pouco da cultura portuguesa? Quais foram os maiores desafios que o professor teve? Na parte linguística, para qualquer, portanto, estrangeiro, primeiro contacto, é verdade, a pronúncia, isso é o normal na maioria das línguas, mas também aqui a parte gramatical, portanto, digamos assim, muito mais para os árabes, portanto, tentes, modos verbais e tempos verbais no português, comparativamente com a nossa língua, o árabe, é uma língua, portanto, digamos, muito básica, tem passado o presente, mais ou menos isto, e conseguimos, portanto, viver bem com isso. Chega aqui o português, portanto, tentes, na parte da gramática é complicadíssimo. Portanto, assim, é verdade, aqui no início, o sistema verbal, de modo geral, assim, bom, mas do resto, com o tempo, fica uma língua muito gira, é uma língua que eu gosto, pronto, pessoalmente,
que eu gosto. E raramente encontrei ou cruzei-me com um estrangeiro, vi em Portugal e não gostava da língua portuguesa. Portanto, no início, como nós tratamos qualquer outra língua, quando nós não entendemos bem, não nos sentimos bem naquela língua, começamos a arranjar pretextos, isso é difícil, isso é complicado, não sei o quê. E começamos logo a fazer comparações com outras línguas. Mas, bom, o português para mim é uma língua riquíssima também. E é a minha segunda língua, principalmente passou o francês. E tanto era para ficar um ano em Portugal que ele já está aqui há 20 anos. Totalmente diferente. E muitas vezes penso em mim, meu Deus, era a língua materna, mas a primeira língua estrangeira era o francês. Porque como Tunísia é um país francófono, dizemos, mas não sei porquê, passando alguns anos, agora totalmente tudo trocado. Pronto, é português, não posso dizer que o francês agora é a minha primeira língua estrangeira. Não, é português. Sentimos-nos muito honrados com isso, sim. Com Professor muito Délio, gosto. como é que surgiu então a ideia de criarem esse lindo dicionário que está aí no vosso meio, de português árabe? Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiu a conversa? Acho que posso dizer isto às pessoas que estão lá em casa, que esta curiosidade demorou, isto é um trabalho de 11 anos, que está aí sentado no sofá. É verdade. Nós até devíamos pôr assim uma caixa à prova de fogo, à prova de tudo, né? É, sim, 11 sim. anos de trabalho. Como é que surgiu Foram essa 11 ideia? anos. A ideia surgiu quando se aprende uma língua, uma das necessidades que sentimos é de um dicionário, portanto, para nos ajudar. E daí procurar e não encontrar. Foi uma necessidade que sentíamos, uma falta que existia no país, não é? Porque os dicionários escritos no Brasil não chegavam cá. Ok. E também não correspondiam. Sim, ao português. Há certas palavras que Não variam correspondiam imenso de do todo português da Europa. à nossa língua e ainda hoje não. Daí começar a pensar como fazer. Por enquanto vamos tendo aulas e vamos juntando palavras umas e outras e foi assim que surgiu. Daí depois comecei a consultar o meu próprio dicionário no que necessitava, das aulas, do decorrer das aulas, de tudo, e fui continuando, juntando palavras e estudando. E ir à busca de mais e mais, e foi assim que surgiu, grosso modo, foi desta forma. Quando falou com o professor, ele colocou se calhar as mãos na cabeça, o Sim, trabalho é que estás a colocar. Não, mas quando de facto foi ideia do professor Délio, do dicionário, portanto não foi a minha. E ele avançou quase praticamente um dicionário, portanto, é aqui feito, e ele começou, portanto, a fazer uma aventura enorme numa língua difícil, e avançou bastante, quase tudo concluído, praticamente concluído. Portanto, quando falou comigo, olha, existe um dicionário do português árabe? Disse-me, não sei. Não. Será? Queres ver uma coisa? Te mostrar uma coisa, acho que me lembro assim. Foi. Então, mostra uma pen. Estava com receio. Exato. Eu, aluno, chegar ao pé do professor, eu tenho isto, que não era assim de todo muito agradável, não é? E daí ter falado com o Exato, professor foi Abel. assim. Foi assim a grande surpresa. Bom, depois começamos, portanto, eu aceitei. Mas ficou impressionado, não é? Totalmente. E continuo surpreendido até hoje Porque em dia. o que está aqui, no fundo pode-se dizer, não é? Falta a transliteração. O que está aqui é o dicionário em si, de facto. Tradução do português para árabe. Só que na língua árabe nós podemos transportar as letras árabes para letras ocidentais. Aí nós chamamos isso a transliteração. Ora, todo este dicionário que aqui está, portanto, toda essa parte
estava transliterada. Ok. Portanto, quer dizer, isto era quase outro dicionário, Verdade. não é? A transliteração é quase outro dicionário, que é transportar as letras árabes para letras ocidentais. Só que, com o avançar do trabalho, depois decidimos não incluir a transliteração neste dicionário. Porque a transliteração, no fundo, pode-se dizer, é para os primeiros semestres do curso de árabe, não é? Só para os primeiros semestres. Para os primeiros semestres, para se conhecer e saber como passar para as letras ocidentais, e daí depois nós decidimos que o melhor seria retirar essa parte. Temos essa parte, mas retiramos. E foi assim que... E esse projeto vai ser uma ajuda imensa, porque nós temos muitas pessoas, né, imigrantes, pessoas de língua árabe que estão cá em Portugal, temos muitos portugueses que estão em países árabes, na verdade, da cultura árabe, e eles, prontos, querendo ou não, precisavam disto. Este é o dicionário, é aquilo que eles precisam para eles aprender mais e conseguirem comunicar melhor. Mas uma coisa importante é português-árabe. O árabe para português é completamente diferente. É outra coisa, sim. Sim, eu ainda há pouco falávamos nisso. Sim, é diferente. É diferente em termos das entradas de um dicionário. Há, por exemplo, exemplos em português que, passando para árabe, deixam de ser exemplos, passam a entradas. Portanto, uma entrada principal, por exemplo, é bastante diferente. Bastante mesmo. Daí é necessário também o dicionário de árabe-português. Português, sim. Que também... E que já agora... Está no forno. Estamos a corrigi-lo. Estamos a corrigi-lo. Este já está. Assim como já temos grande parte da correção do de árabe feita. Só uma correção, 2, 3, não chega. Este nem sei, perdemos-lhe o conto, não foi? Perdemos-lhe o conto das correções que teve, não é? Porque cada vez que desfolhávamos e começávamos a ler, encontrávamos principalmente o dele, e daí... Só para ter uma noção, esse dicionário tem mais de 16.600 entradas, né? Mais de 6.800 segundas entradas e mais de 16.100 exemplos. Essa que também é a grande vantagem, porque é principalmente um dicionário básico. Daí, portanto, tem estas entradas, segundas entradas, especialmente exemplos. Para qualquer, por exemplo, português ou também árabe, não entender bem uma palavra ou como encaixar aquela palavra, já temos exemplos, frases curtas, e tudo do cotidiano, vocabulário do cotidiano, principalmente pensando, não é só nos estudantes, não é só no meio acadêmico, mas também de toda a gente, as pessoas em geral, porque especialmente como vimos há muitos imigrantes, portugueses, filosófonos, do modo geral, vivem nos países árabes, hoje em dia há muitos, que seguramente, e acho eu que vou precisar, claro, pelo menos alguns exemplos, frasinhas aqui pequeninas, vai ser uma ajuda gigante. Não é só dirigido a estudantes Exato. da língua árabe ou de português, não. É no geral. E também tem bastantes exemplos, como diz o professor Abdel, dirigido a imigrantes. É muito abrangente mesmo. Podemos considerar isto uma obra única e totalmente original? Sim, sim. Seguramente. Sim. Seguramente mesmo. Quando é que o dicionário estará disponível? Já está. Já está disponível? Já está disponível? Já está. As pessoas podem adquirir o dicionário. Exatamente. Agora está na Colibri, na editora Colibri, e também, portanto, nas plataformas de venda online, na OC, também acho que na Bertrand. E nós vamos fazer um lançamento oficial
do dicionário, que vai ser no dia 2 de fevereiro, na Casa do Alentejo, às 18 horas. Portanto, estão bem-vindos. Primeiro. Convidados. E principalmente acho que agora já está na maioria das. Como é que tem sido o feedback das outras pessoas que tiveram conhecimento do vosso projeto? Muito da editora, quando vocês apresentaram o dicionário, quais são os comentários que eles deixam? Até o momento foi aqui bastante boa. Nas redes sociais, de muitos amigos, professores, colegas dentro do país e fora. E fora, principalmente fora. Principalmente fora, é um grande interesse. Sentimos que o dicionário vai ter um sucesso, acho eu. Sim. Vocês vão estar para sempre na história. Porque Em princípio, sim. primeiro criaram um dicionário português-árabe Sim. e fora o outro projeto, depois vocês já sabem que estão convidados, que é para Muito falar do obrigado. dicionário árabe-português. Árabe-português. É um Exatamente. projeto fantástico, vai ajudar imenso, não só as pessoas que estão em busca disso a nível académico, mas do seu cotidiano, com certeza irá ajudar Certo, imenso. certo. Porquê a escolha dessa capa, essas cores? Teve alguma influência vossa? Deixaram tudo nas mãos da editora? Como é que foi a escolha da capa? Não, é da editora. Acho que principalmente foi da Raquel, o designer da Colibri. Até nós, no princípio, eu e o Délio tivemos outras ideias. Mas quando vimos, portanto, aqui a capa, bom, gostamos, portanto... Assim que viram, gostaram Exato, logo? mas foi Sim. de facto uma inspiração total do designer. A nossa sugestão foi somente na cor. Sugestão e um pedido que a cor fosse uma cor quente, tivesse algo a ver com o deserto. Foi a única coisa que pedimos. O resto é mesmo... Porque quando falamos da acerca Raquel. de cultura árabe, pensa-se em calor, em sol. Sim, há uma certa tendência, se pensar no calor, deserto, não sou, mas calor. É o que estamos a precisar neste momento. Exato. Também. Pronto, gostávamos que as cores fossem quentes, fossem assim apelativas. E de facto Este ficou bem. ficou sim, senhor. Ficou. Gostámos. Certíssimo. Portanto, uma forma de conseguirmos chegar, né, um pouquinho do árabe também, não só a Portugal, mas também para outros países, não é? Para outros Porque, países. é uma forma muito interessante também de nós conhecermos um pouquinho, não é? A cultura árabe também, não é? Que é muito importante. Não é? E nós temos muitas pessoas que descendem dessa cultura árabe em Portugal e que com certeza que também lhes será uma mais-valia, mas também para nós, não é? Que gostamos sempre destas coisas culturais e que nos enchem o coração de saber que nós podemos também conhecer um pouquinho mais da cultura árabe e de tudo o que se passa. Professor Délio, como é que surgiu este gosto pelo ensino? Porque o professor Délio era militar. Exatamente. Como é que surgiu este Era militar, gosto? fui militar, Foi militar. como grande E parte da minha geração. como é que surgiu este gosto também de querer ensinar? Esse gosto vem que depois de sair da Força Aérea, ingressei fui professor durante 2 anos e meio, professor de desenho. Entretanto, saí do ensino, fui para o Sindicato dos Professores, fui lá colaborador durante uns anos, quase já, uns anos depois, comecei a estudar Geologia, de Geologia, saio do sindicato e dou aulas. E é assim. Depois aposentei. Entretanto, enquanto ainda dei aulas, dos últimos anos foi quando vou para o Ilnova. Depois aposento e é assim. Gosta de transmitir conhecimento para os Gosto de ensinar. Gosto de transmitir o que sei, porque acho que o que se sabe deve-se a muita gente
e devemos de também dar e deixar o nosso legado. É isso. Sendo que este projeto do Dicionário Português-Árabe equipara-se a nível do amor e da satisfação em comparação aos anos em que você também foi professor e esteve a ensinar os seus alunos? Sim, sim. Uma satisfação, um sentido de dever cumprido, digamos, com aquilo que nos propusemos logo de início. Há agora um gosto. E muitas vezes não estou bem a mim. De já estar Acorda de concluído. manhã, pá, aconteceu Já mesmo, estar foi mesmo verdade. concluído, não é? É verdade. E muitas vezes pego no livro, desfolho e fico maravilhado. Pronto. É mesmo. Ficamos orgulhosos disto e do que conseguimos fazer. Claro. É muito bom. Professor Abdel, como é fazer este projeto com um aluno seu? Tem aqui um sabor diferente. É verdade. Primeiro porque eu e dele tornamos amigos facilmente. Isso também quebra qualquer barreira, portanto, entre as pessoas. Mas também eu logo nunca pensei neste tipo de relação, portanto, professor-aluno, nunca. Portanto, isso não entrou mesmo na minha cabeça. Nós fomos amigos e quando encaramos este projeto, ainda tornamos mais uma família. Portanto, encontramos sempre, especialmente ali na faculdade, ou na minha casa, também na casa dele. E foi uma aventura que nós escolhemos, que deu-nos muito prazer, portanto, e assim avançamos, portanto, praticamente encontramos uma vez ou duas, aliás, chegamos algumas vezes, mais do que uma vez por semana. Noutras alturas não, depende dos nossos compromissos, portanto, uma vez por mês, e trocamos sempre e-mails. E consegui, além de conhecer muito bem dele como pessoa, isso já é uma joia. e também foi aquele prazer de trabalhar juntos num projeto que gostamos os dois. Um projeto, claro, cultural, aqui linguístico. Nós muitas vezes demoramos até algumas horas. Será tirar este exemplo, especialmente nesta parte mais, e especialmente nisso, porque não foi um dicionário muito simples só de palavras e passar. Quando colocamos um exemplo, ficamos a passar, se calhar esta frase encaixa bem, se a expressão fica bem, será para os árabes, será isso para as árvores, não sinto bem com esta frase, será assim o contrário. Portanto, também fizemos uma obra dentro deste espírito, mais do contacto, procurar encontrar um contacto entre duas culturas, pelo menos geograficamente tão próximas, mas se calhar do ponto de vista social estão afastados um do outro. E daí nós pensamos nisso, não é? Para completamente abrir todas as fronteiras, não foi nada nisso, mas também fazer um projeto que dá aqui uma sensibilidade junto, portanto, entre aqui os dois povos, portanto, duas culturas, porque eu como professor só penso no ensino, só penso no tudo que é escrito, o resto disso não interessa muito, mas achamos que isso é um ponto, portanto, e a primeira ponto é português. Eu sinto... Força. Diz. Não, vivo em Portugal, sinto uma dívida, digamos assim, com este país, com esta cultura, por isso, quando disse a minha missão é contribuir, no mínimo, que é no meu alcance, que é isto, que é traduzir, dar aulas, aproximar, através da minha língua, aproximar as duas culturas através da língua árabe,
como professor e também como tradutor. Portanto, os tradutores são muitas vezes fiéis. Já escritores, traduziu não são várias obras. traidores, como eles dizem. Já traduziu várias obras, né, em português, mas esta realmente tem um gosto diferente, como você disse, um sabor. Não só porque está com um grande amigo seu envolvido neste projeto, mas é um dicionário, né, muito mais focado para o ensino neste sentido, não só para pessoas académicas, sabemos disso, mas é muito mais focado nessa vertente. Portanto, também acorda de manhã e essa dívida sente que já está paga de alguma forma, já está mais descansado. Totalmente. Agora com este. Não, e podemos dizer também que, no seguimento que o professor Abdel estava a falar dos exemplos e do trabalho em conjunto, foi muito gratificante, porque ao mesmo tempo eu aprendia mais árabe, aprendia mais sobre a cultura através dos exemplos que discutíamos um com o outro, fica bem, não fica, em relação a português está bem, mas e no árabe, em termos culturais, tudo. E penso que também ajudei um pouco Perfeitamente. mais no português, também um pouco mais. Foi o encaixe gratificante. Acho que sim, que houve uma altura, uns meses largos, que nos encontrávamos 2 vezes por semana para conversarmos, discutirmos todo o conteúdo, né? E foi muito, muito gratificante. Foi muito bom. Foi um bom momento. Foi. Né? Foi um bom momento também de aprendizagem, acho, de ambos. Principalmente, falo por mim, foi muito, muito bom. Falando em aprendizagem, o professor Abdel, percebemos que aqui o seu professor Délio foi seu aluno para aprender a língua árabe, não é verdade? Há muitos portugueses com interesse e em busca de conhecimento da literatura e da cultura árabe nos dias de hoje? Sim, sim, pelo menos no IL9, desde 2006, portanto, tem aqui uma procura crescente e muitas vezes constante. Nós chegamos, acho que há 2 anos, no ano passado, há 2 anos, é a segunda língua mais procurada na faculdade. Ok, caramba. Top 5. E é bastante procurada e sinto como professor é uma língua que tem um gosto, um fascínio especial por várias razões, além daqueles uma língua, portanto, aqui de vários países árabes, mas alguns também que procuram a língua árabe hoje em dia como ou os países árabes para emigrar. Portanto, também existe esta novidade, podemos dizer assim. Até vimos o caso do Ronaldo, portanto, não no caso, portanto, especialmente nos países do Médio Oriente, é um novo destino de imigração para vários povos, podemos dizer assim, incluindo Portugal. Portanto, eu tenho vários contactos que pergunto aos alunos no início qual é o motivo, por exemplo, de virem cá estudar, aprender árabe. Muitas delas portanto, para ir lá trabalhar, tipo na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados, etc. É um grande destino também ali. Esse é um ponto. E também existe muitos alunos por curiosidade. Portanto, o facto da curiosidade, de gostar da língua, de gostar da caligrafia, da música, portanto, da comida, também é verdade. Aqui também existe um público específico, portanto, para aprender árabe. Além também da área académica, portanto, no campo académico, a maioria dos alunos também estudantes ali na área da história, na faculdade, por exemplo, ciências sociais e na área do jornalismo, da política, portanto, na área aqui dos estudos internacionais. E é uma língua bastante interessante por causa de vários conflitos, portanto, primeiro de vários. Sobretudo quando se fala, por exemplo, peço desculpa interromper, acerca do turismo, quando eu a falar do Catar, dos Emirados Árabes, hoje em dia, né, muitos destes lugares estão no top de sítios a visitar do mundo, né, conhecer.
E lá está, eu acho que eles ao início vão lá para ver, Sim, sim, e sim. acabam por dizer, "Pá, isto é mesmo muito interessante, Exato. gostaria de aprender mais." Sim. E claro, a língua é um dos principais pontos por onde começar. Então é também um pouco disso que está a falar, não é? Exatamente, Alunos que exatamente. vão e provam a comida. Especialmente na área dos negócios, Sim. portanto, empresarial, que nós chamamos muito vezes o árabe empresarial. Portanto, a procura está a crescer, pelo menos aqui, digo, portanto, no Portugal, várias empresas portuguesas começaram lá a abrir e também os imigrantes, especialmente médicos, engenheiros, até tenho muitos alunos, muitos ex-alunos meus, agora que vivem lá. E Portanto, enfermeiros. exatamente, apareceram lá ao árabe, estudar aqui no ano 2, só para conhecer o básico porque não é insuficiente, portanto, no ano 2, um nível 2, que ser aqui fluente, portanto, no árabe, numa língua qualquer, mas pelo menos viajam com o básico da língua, especialmente vi no Catar, até quando fui lá, estive com eles, os meus alunos que trabalham lá, que vivem lá nos Emirados, na Arábia Saudita, tem muitos portugueses mesmo. Se eu fosse inscrever a Sara para ter aulas Sim. de árabe, quantos aninhos é que mais ou menos a Sara ia precisar para chegar aqui e falar perfeito? Um semestre. Um semestre, maravilha. Olha, em fevereiro, aparece lá. A começar em fevereiro. Eu pago um semestre. Fevereiro, em Vai lá, junho, estás garantida. combinamos lá no café No Café do Califa. do Califa e falamos árabe, só. Portanto, Mas olha que ficava surpreendido. O professor Abdel ficava surpreendido. Ias ficar surpreendido. Sabe? Isso é que ia ser assim um presente. Como Depois é ela participava no terceiro dicionário, que era que ela superava tanto. Como é que é também depois quando reencontrou os seus alunos e virem que eles até estavam a falar árabe até melhor do que quando saíram do ao pé de si? Bom, é uma sensação, sinceramente, muito boa, diferente. E, de facto, vivi isso. Vivi no Egito, cruzei-me com ex-alunos meus lá no Egito, na Tunísia e no Catar, especialmente no Catar, porque fui lá várias vezes também participamos com alunos portugueses em debates. Muitas vezes aqui no Catar, na Universidade dos 10 anos, organizam debates internacionais em língua árabe, onde participavam várias universidades do mundo, mas falaram em árabe. E do Portugal só a nossa escola. Ainda bem que nós participamos sempre. Bom, não chegamos a ganhar aquele campeonato porque era muito forte, mas fomos lá para falar árabe com alunos portugueses. E combinei com os ex-alunos que lá viviam. É totalmente diferente, uma sensação linda, portanto, diferente. A sério. Portanto, Queres fazer aqui o desafio que nos foi proposto? É que disseram assim, a conversa está gira, mas giro era aprender aqui algumas palavras aqui em direto no programa. Eu acho que... Coisas simples, professor Abdel. Sim, para você é tranquilo, agora para nós é que vamos lá ver como é que corre. começamos com marhaba. Marhaba. Marhaba, olá. Marhabar. Olá. Olá. Marhabar. Marhaba. Marhabar. Olá. Pois é, até que... Viste? Diz onde é que vem. مثلا ضحى Vem de baixo, né? ضحى مرحبا Marhabar. Yeah. É essa questão de algumas palavras que vêm para quem, outras que vêm daqui. Exato. Faz assim muita diferença, não é? Na sonância. Sim, Faz. Marhaba. aquela prática fonética. Marhaba. Sente-se o estômago. Marhaba. Uma pessoa que acaba por ingressar pronto, para aprender árabe, língua árabe, acaba por ser um cantor fantástico, porque também aprende a controlar o diafragma, não é? Principalmente o aparelho focal. O ginásio, sem ir ao ginásio aqui. O ginásio Não fonético. é? Quando uma pessoa tem aulas de canto, é aqui, canta aqui. E agora vamos aprender árabe, é aqui, fala aqui. Ou seja, uma pessoa acaba por cantar ópera quando acaba de sair de um curso de árabe. Ok. É verdade. Marhabar. 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 Mais ou menos. Boa pronúncia, Sara. Estás a ver, Sara? Opa, eu sabia que tu tinhas sucesso com estas coisas. E outra Maravilha. palavra, professor? Outra palavra. Habibi. Habibi. É palavra muito conhecida, mais famosa, tipo amor, querido. É uma palavra bastante usada. No árabe usamos muito. Eu acho que a minha mulher ela é brasileira e ela tem uma coisa que ela havia um sítio que era o Habibis, que era Exato. onde foi É uma expressão até tornou mais internacional.
tem vários programas assim. O Habibi, portanto, principalmente o meu querido, o meu amor, mas nós usamos para tratar qualquer pessoa querida. Portanto, digo Habibi, independentemente de ser homem ou mulher. Uma pessoa que nós estimamos, não é? Exatamente. É uma palavra bastante boa. E como é que se diz obrigada? Shukran. 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 Usamos aqui Shukran jazilan. Muito obrigado. Shukran Sazilan. Já. Muito bem. Já. Já sim. Já, acho que a gente... Já. Acho que estamos a deixar o pessoal do Manhãs da TV orgulhoso com a gente. Vocês já disseram que iriam fazer o primeiro lançamento oficial. Recordem-me o lugar, é no... Casa do Alentejo. Casa do Alentejo. Dia 2. Às 18 Às horas. 18 horas. Pronto. Mas quem quiser saber mais informações de outros lugares que vocês possam ir apresentar o dicionário, novidades que possam lançar, algum meio de vos seguir, redes sociais, Facebook, Instagram? Sim, nós vamos fazer um outro lançamento na faculdade, na Universidade Nova, não, na Avenida de Berna, na FCSH, na Avenida de Berna, mas dia 17 de fevereiro, pelas 17 horas, uma segunda apresentação, um segundo lançamento. E também do resto nós fazemos qualquer tipo de informação sobre o dicionário, nas redes sociais, os nossos Facebooks e Instagram. Da Colibri, não? Também da Colibri, da editora, exatamente, obviamente. E possivelmente nos próximos dias será outra apresentação, ainda não sabemos, mas tenho certeza destes dois momentos, Casa do Alentejo e na faculdade, e acho que só até agora é só isto. Mas esta é a grande apresentação e agora é aqui. Dia 2. Esta que eu... Dia 2. E depois... Não aqui no estúdio, grande apresentação do dicionário. O dicionário aqui nós no estamos estúdio. fazer aqui no estúdio. Exatamente. E também, isso quer dizer que daqui a uns tempos, não é? Não sabemos quanto tempo é que falta, mas daqui a uns tempos quer dizer que têm que cá vir novamente, não é? E também, para além de irmos aprender mais algumas palavras em árabe, não é? Aqui com os nossos professores, mas também por causa do dicionário árabe-português. Ficam oficialmente convidados para ficar. Shukran. Shukran. Nós é que estamos. Em todo caso, temos que terminar o programa, mas foi um prazer imenso ter-vos cá. Foi muito bom. São muito simpáticos e excelentes profissionais e gostamos muito de conversar com vocês. O gosto foi todo nosso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Espetacular, vou ter que arranjar aquele dicionário e vir aqui ao pé de ti e falar assim umas palavras que é para tu veres como é que é. Se você gostou do nosso programa, já sabe que nós estamos de segunda a sexta-feira, sempre com convidados e projetos fantásticos para si, e já sabe que daqui a 2 semanas, se você costuma assistir o Manhãs de TV, nós temos sempre a entrevista por completo disponível no YouTube. Você tem que ir ao YouTube, Manhãs da TV, Curiacos TV, e então vai encontrar as nossas entrevistas por completo. Gostamos sempre da sua companhia aí desse lado. Acreditamos que você também gostou imenso deste programa, assim como nós. Nós queremos que você nos acompanhe no nosso próximo programa com outros convidados, com outros temas e que você ali pela Curiacos TV, não é? Sim, durante a programação que nós temos, diária da Curiacos TV, nós aparecemos lá e dizemos quem são os próximos convidados e os próximos temas. E também nas nossas redes sociais. E também em rodapé estou a passar os contactos. Se você quiser vir ao Manhãs de TV, é só contactar as nossas produtoras. Teremos todo o gosto em recebê-lo cá a si, ao seu projeto. E é isso, sinta-se oficialmente convidado também. Nós nos despedimos por aqui, mas o dia não termina. Temos muitos mais programas fantásticos na Curiacos TV. Contamos consigo num próximo programa. Tchau, tchau. Até lá. Até lá.